Olá, crianças! Nós também vamos estudar história. Hoje é história e geografia, né, crianças? Então, hoje nós vamos estudar na página 248 a 252, os primeiros tempos da República. Então, vamos lá. Crianças, na página 246 está falando sobre os primeiros tempos da República. No final do século XIX, o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república. Antes, crianças, era governado pelo rei. Desde então, passou a ser república, como é até hoje, governado pelo presidente. A crise do Império. No final do século XIX, a monarquia brasileira passava por uma grave crise. Diferentes dos grupos sociais manifestavam a insatisfação com o governo de Dom Pedro II e passavam a exigir o fim da monarquia no Brasil. Observe a charge a seguir. Vocês estão observando que estão derrubando o Dom Pedro II, do trono. Vocês estão observando, né? Estão fazendo de tudo para que o Dom Pedro II saia, né? E que de fato ocorreu, né, crianças? Dentre os grupos que queriam o fim da monarquia, destacavam-se grandes cafeicultores, oficiais do exército e profissionais liberais, como médicos, jornalistas e advogados. Eles reivindicaram a maior participação política e buscavam formação de uma república para defender seus interesses. Os grandes cafeicultores, por exemplo, consideravam sua participação pequena na política do país diante do tamanho das suas riquezas. A crise do império ela pode ser explicada a partir de uma junção de fatores externos e internos que se desenvolveram ao longo do século XIX. Externamente, 3 eventos foram importantes para o enfraquecimento das monarquias absolutistas na Europa: a Revolução Gloriosa de 1688, a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Nesse contexto, o modelo republicano surgiu como alternativa, sobretudo com a crescente influência do positivismo, corrente teórica inspirada no ideal do progresso contínuo da humanidade, sobre as classes médias e intelectuais. Internamente, algumas questões são apontadas como decisivas para o enfraquecimento da monarquia brasileira e, consequentemente, instauração da República de 1889, sendo ela a questão religiosa, a questão abolicionista e a questão militar. Proclamação da República. O desgaste do governo imperial fez com que Dom Pedro II perdesse apoio político. Nesse contexto, um grupo de militares, apoiados por civis, organizou um golpe de Estado para derrubar a monarquia. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, sob liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamado a República. Mesmo assim, alguns grupos da sociedade brasileira estivessem de acordo com as ideias republicanas, a maior parte da população não teve qualquer participação no movimento que derrubou a monarquia. Consequências da proclamação da República produziu uma série de transformações, sobretudo no ponto de vista institucional. Uma nova Constituição foi promulgada em 1891, inspirada no modelo republicano, federativo e liberal dos Estados Unidos da América. A partir de então, as antigas províncias, agora estados, passaram a ter mais autonomia, com a aquisição de empréstimos no exterior e na formação de forças militares próprias. Foi estabelecido também um sistema presidencialista, no qual o chefe do executivo também seria escolhido por um sistema de voto direto e universal, ou seja, o voto censitário, no qual o cidadão precisava comprovar determinada situação financeira para votar. Ou seja, crianças, eram pessoas de posses, não era qualquer pessoa que podia votar naquela época.
Foi abolido, contudo, os analfabetos, mendigos, os praças militares e, implicitamente, as mulheres ficaram impedidas de votar. Ou seja, era uma república somente para a elite. Aqui, criança. O Brasil republicano. Os principais compromissos do governo republicano era a elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para presidente. A primeira Constituição republicana foi aprovada em 1891 e nela foi extinto o poder moderador e foi mantida a separação entre três poderes da República: o executivo, o legislativo e o judiciário, como é até hoje, crianças. O presidente da República deveria ter eleito pelo povo voto direto. Porém, apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. Após a proclamação da República, os republicanos distinguiram-se entre republicanos históricos, que desde o início do movimento estiveram à frente de seus ideais, e o republicano da última hora, que só se tornaram republicanos após a queda da monarquia. Deodoro da Fonseca, por exemplo, recebeu diversas críticas enquanto esteve na frente do governo provisório, por se tratar de um republicano de última hora. O predomínio de São Paulo e de Minas Gerais. O período de cerca de 35 anos após a crianças, devido ao predomínio de São Paulo e Minas Gerais, surgiu dois partidos republicanos paulistas e o Partido Republicano Mineiro, que é a República do Café com Leite. Em razão da forte influência das elites agrárias paulistanas e mineiras na alternância do poder, esses dois partidos alternaram-se no poder até a Revolução de 1930, que iniciou com Era Vargas, Getúlio Vargas. Então vamos resumir o que nós aprendemos hoje. A proclamação da República resultou de influências externas como Revolução Gloriosa, Revolução Americana e Revolução Francesa, as independências da América Espanhola, o liberalismo e o positivismo. Também houve influências internas, como a questão religiosa e a questão abolicionista e a questão militar. Houve surgimento de um movimento republicano a partir de 1870 e adesão paulatina dos militares, cada vez mais insatisfeitos com o império. A proclamação da República foi um golpe militar apoiado e, em grande medida, conduzida pelos republicanos. Crianças, na página 250 está pedindo o seguinte, para vocês lerem esse pequeno textinho que está aqui. Vocês vão interpretar e vão associar. Associe cada imagem à sua interpretação. Então, vocês vão associar e vão ligar, tá bom, crianças? Qual que é a letra A e qual que é a letra B, vocês vão ligar. É referente a essas imagens que estão aí, tá, crianças? A e B. Aqui embaixo tem essa informação que vocês vão ligar, tá bom, crianças? Crianças, vocês estão observando que na página 252 tem duas questões? Então, só que não tem espaço. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar a data de hoje. Hoje é 6 de agosto de 2020. Vão colocar a página, que é 252, e vai colocar o número 1 e 2. Não precisa escrever a pergunta, somente a resposta, tá bom, crianças? Então, a primeira pergunta está assim: descreva os personagens desta charge. O que cada um deles representa? Então, crianças, vocês vão ler esse textinho aqui, tá bom, crianças? E esse textinho está representando essa charge, tá bom, crianças? E embaixo, por que o eleitor foi representado dessa maneira? Vocês estão observando que é um burro, né, crianças? Por que o eleitor está sendo representado dessa maneira? Então, vocês vão colocar a opinião de vocês, tá bom, crianças? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar com a professora, que a tia Karina ajuda vocês, tá bom, crianças? Hoje nós estudamos história
e aprendemos um pouquinho sobre os primeiros tempos da República, das páginas 248 a 252, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar com a professora, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Hoje nós estudamos História e aprendemos um pouquinho sobre os primeiros tempos da República, das páginas 248 a 252, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar com a professora, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.